Bom, está claro, como destacou o professor Marco Antônio Villa e como destacam os jornais hoje, há uma guerra aberta entre o procurador Janot e o ministro Gilmar Mendes, o que é normal. O Janot é um acusador, o Gilmar é um juiz. O Janot acusa e o Gilmar toma as posições de juiz. E ele, como juiz, tem visto mais o status libertatis. Não aceita o exagero da prisão preventiva. É um princípio filosófico dele no plano do estudo do processo penal. Só que a questão está posta. Agora, objetivamente, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ontem que o ministro Gilmar Mendes do Supremo seja declarado impedido de atuar nos processos relacionados a Eike Batista. E o impedimento é um dado objetivo das leis processuais, tanto civis quanto penais. O argumento é de que sua esposa trabalha no escritório de Sérgio Bermudes, que é um dos defensores de Eike Batista, ainda que no plano civil. Essa questão do impedimento é regulada no Código de Processo Penal, no artigo 254, e não refere essa questão. O juiz dever-se-á declarar suspeito. Se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, diz a lei. Se ele for amigo ou inimigo da parte, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a um processo por um fato análogo, tão evidente que ele vai ter interesse, se ele, seu descendente ou ascendente, sustentar demanda ou processo contra qualquer das partes, veja bem, se tiver aconselhado a parte, qualquer das partes, aí ele tem que se declarar impedido a partir daí. Se for credor, tutor, curador, e por fim, se for sócio associado de empresa que tenha interesse na causa. Isso no plano processual penal. Então não refere especificamente a questão de ter uma esposa integrando um escritório de advocacia. Até porque na atuação penal, entendem os advogados que a sua atuação é absolutamente pessoal. O advogado, embora integre um escritório de advocacia, e eu citei aqui que nos Estados Unidos a escritório é com 200, 300 advogados, ele responde pessoalmente. Se houver um problema de negligência, é ele que perde a sua carteira, e não o escritório que é fechado. Isso aí é para se entender a atuação pessoal do advogado no processo penal. Ocorre que a questão de 2 anos surgiu um novo Código de Processo Penal, aliás, de processo civil, não penal, processo civil, e lá no artigo 144, inciso 8º, diz o seguinte: ele deverá declarar-se impedido o juiz em casos em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Quer dizer, basta ser cliente. Isso no plano do processo civil. Isso atinge o processo penal? Esse é o problema que vai agora para o Supremo decidir. Porque no próprio Código de Processo Penal, no artigo 3º, está escrito que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.